Mateus capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém? Quantos querem que Deus fale ao seu coração nessa manhã? Então, peça a Ele que fale ao seu coração e esteja atento nesta hora para ouvir a palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, fale conosco, porque a tua palavra nos transforma, nos fortalece, nos alimenta, nos corrige e nos sustenta, Pai. Abrimos o coração, estamos dispostos a ouvir a tua voz e praticar a tua palavra, obedecendo e crendo nas Escrituras, porque são palavras do Senhor para a nossa vida, Pai. Nós repreendemos toda a incredulidade, confusão, cegueira e toda distração que tenta nos impedir de receber esta verdade, ó Pai. Que a tua palavra, que é a verdade, entre em nosso coração, como uma semente que cai na boa terra e produz muitos frutos, ó Pai. Nós oramos e nos entregamos em tuas mãos, e sabemos que o Senhor é conhecedor de cada necessidade e de todos os desafios e lutas que os teus filhos estão passando, ó Pai. Ajuda-nos, fortaleça e dê a vitória para cada um dos teus filhos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus. A palavra batismo, como nós acabamos de ler aqui nesse texto, a história do batismo de Jesus, a palavra batismo em grego, ela significa, e é no grego que foi escrito o Novo Testamento, significa imersão em água, mergulhar em água. Porém, o batismo cristão é muito mais do que um banho, é muito mais do que um mergulho. Diga comigo, o batismo é muito mais do que um mergulho. Nós podemos ver a importância do batismo na Bíblia de forma tão acentuada, tão grande, que Jesus disse em Marcos 16, versículo 16, um texto que todos praticamente conhecem. Jesus disse assim, no verso 15 ele havia dito: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Marcos 16, 16 ele disse: Quem crer, e o que mais? E for batizado será salvo. Então é muito importante, o batismo está associado à salvação. Apesar de nós não crermos, segundo as Escrituras, que é o batismo que salva, não, quem salva é Jesus. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós e gratuitamente nos salva, nos perdoa e nos transforma. Mas Jesus declarou que o batismo está ligado à salvação. Então, apesar de crermos que a salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a nossa fé nele e no sacrifício dele, nós cremos que o batismo é a evidência exterior, é o sinal público e exterior e externo de que nós cremos de verdade em Jesus. Então, o batismo está ligado à salvação. Algumas pessoas até questionam, mas e o ladrão ao lado de Jesus na cruz,
Jesus prometeu o paraíso a ele e ele não foi batizado. Ele não teve a oportunidade de ser batizado. É diferente de quem tem oportunidade de ser batizado e rejeita o batismo. Na carta do apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 21, o apóstolo Pedro fala a respeito do batismo também, ligando-o à salvação. 1 de Pedro 3, 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, que aprendeu com Jesus, e aqui escreve inspirado pelo Espírito Santo, que o batismo agora também salva vocês, porque o batismo ele é a prova, ele é a evidência de que nós cremos em Jesus para a salvação, e é por isso que Jesus estabeleceu o batismo, na grande comissão que Jesus deixou para a igreja, para os seus seguidores, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus determinou o batismo. Como começou o batismo? João Batista, quando começou a batizar no deserto da Judéia, às vezes as pessoas pensam, de onde João Batista inventou isso? E como começou a história do batismo? Todo judeu tinham vários rituais de purificação, desde o Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que um judeu, quando tinha qualquer situação que o tornava impuro para participar do templo, para ir a uma sinagoga, e não podia participar das atividades religiosas e da adoração a Deus, ele era considerado impuro. Quando terminava o processo de purificação, ele era aspergido com sangue ou com óleo da unção, e tomava um banho, e se tornava então puro a partir daquele momento. Eles eram acostumados a banhos rituais, e o banho dos judeus naquela época não era num chuveiro, era um banho de imersão. Haviam várias cisternas, como pequenas piscinas, onde eles entravam e tomavam um banho ritual, um banho de purificação. Assim surgiu o batismo de João Batista. Porém, o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento, e o batismo que apontava para o futuro que estava chegando. João Batista pregava: arrependam-se, o reino de Deus está chegando, creiam naquele que vem após mim e que é poderoso para batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Aquele batismo de João Batista representava então o arrependimento, a purificação dos pecados, para começar uma vida de purificação. E o batismo até então, mesmo até o batismo de João Batista, ele era contínuo, porque não havia uma remoção permanente de pecados. As pessoas tinham que tomar o banho ritual, ou batismo por imersão, sempre que pecavam e estavam impuros e precisavam de purificação novamente. Então era um batismo que tinha que ser renovado, era sempre continuado, era sempre renovado conforme a pessoa pecava e se arrependia. A diferença com relação ao batismo de Jesus é que a Bíblia diz que o batismo de Jesus é para quem se arrepende dos seus pecados e crê naquilo que Ele já fez por nós no passado, no sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz. Eu reconheço
que sou pecador e preciso do perdão e da misericórdia de Deus. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer no meu lugar, me perdoar e me salvar. Ele deu a vida na cruz, morreu por mim, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e porque eu creio nele, e eu estou arrependido da minha velha vida, da minha natureza de pecados, eu entrego minha vida para Jesus, e eu aceito o batismo como um novo começo, como sinal de um novo nascimento da água e do Espírito, em nome do Senhor Jesus. O batismo de Jesus é um batismo que demonstra a nossa fé e a nossa certeza de que Ele morreu por nós e definitivamente perdoou os nossos pecados. E somos perdoados e lavados por Ele. O batismo de Jesus não tem que ser renovado sempre que a pessoa peca. Eu me desviei e eu tenho que me batizar de novo. Não, porque a Bíblia diz que agora em Cristo o batismo é um só. E o batismo é definitivo, é para sempre. Você creu, você se arrependeu, você nasceu de novo em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo, e as coisas velhas já passaram, e você é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo. A grande diferença do batismo do Antigo Testamento para o batismo de Jesus, é que lá eles tinham que ficar mergulhando para purificar. Eliseu certa vez disse para um leproso chamado Naamã: mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser purificado da lepra. A lepra no Antigo Testamento era símbolo do pecado. Então eles achavam que quanto mais mergulhassem, mais eles tivessem temor, eles mergulhavam na água para se purificar. E os judeus mais religiosos naquela época, eles se banhavam ritualmente todo dia. Todo dia eles se batizavam, como podemos dizer, para purificar os seus pecados. Em Cristo nós não precisamos batizar todo dia, porque nós somos batizados, estamos nele e somos perdoados pelo Senhor de uma vez por todas. O batismo de Jesus é maior que o batismo do Antigo Testamento, que o batismo de João. É definitivo. Não significa que, se você pecar hoje, você não tenha que se arrepender e confessar o seu pecado. Automaticamente eu estou perdoado porque eu sou batizado. Não, se você voltar a pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Se arrependa, confesse o seu pecado, e Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas o batismo é um só, o batismo é verdadeiro. Nós vemos o batismo, irmãos, tão presente na Bíblia, que na história de Israel, Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, e os conduziu à terra prometida, e eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo meio do mar em terra seca, e eles eram acompanhados por uma nuvem todos os dias, e uma coluna de fogo à noite. Em 1 Coríntios 10, Paulo diz que eles foram batizados na nuvem e no mar, representando o batismo nas águas, quando eles atravessaram o mar, e o batismo no Espírito Santo, aquela nuvem que os seguia. Isso é tão tremendo, irmãos. Isso aconteceu simbolicamente com Israel, mas isso acontece literalmente e verdadeiramente conosco que somos cristãos. Jesus nos libertou do cativeiro, da escravidão do pecado. Jesus nos libertou do mundo e das trevas, e nós somos batizados em Cristo Jesus. Batizados nas águas, em nome de Jesus, somos transformados pelo Senhor.
E assim como o Mar Vermelho se fechou após o povo de Israel passar, e por aquele caminho eles não podiam voltar mais, o batismo representa isso. Jesus me libertou do meu passado, Jesus me tirou do mundo e das trevas, eu sou batizado, e esse é um caminho que não tem volta. Eu não volto mais para aquele caminho do passado, eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Em Jesus. Deus podia ter levado o povo de Israel pelo deserto para a terra prometida. Não era obrigatório e não era caminho único passar pelo Mar Vermelho. Do Egito dá para ir para Israel por terra seca. É livre. Mas Deus escolheu levá-los pelo caminho do mar e fazê-los atravessar o Mar Vermelho, para que eles entendessem, esse é um caminho sem volta. O mar se fechou, porque Deus estava dizendo, daqui você não volta mais, daqui em diante, olhe para frente, olhe para a minha vontade, vá para o meu propósito, vá para o meu destino, e não para aquilo que você já viveu no passado. Irmãos, a salvação em Cristo é um caminho único, é um caminho estreito e é um caminho para frente. Deus não aceita que você volte para trás. É por isso que Jesus disse que quem pôs a mão no arado não olha mais para trás, é aquele que vai para frente, é aquele que está olhando para a promessa de Deus, é aquele que crê na vontade de Deus para a sua vida. Eles foram batizados no mar, nós somos batizados em Cristo para uma nova vida, para uma vida transformada. Por que é necessário sermos batizados? Nós já falamos, Marcos 16 e 1 de Pedro, capítulo 3, o batismo está ligado à salvação da nossa alma. O batismo, ele confirma a nossa salvação, ele é único. Ele confirma que nós somos salvos através da fé em Jesus. Quando Nicodemos perguntou para Jesus, quem pode entrar no reino dos céus? Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer de novo. E o batismo está ligado a esse nascer da água. Porque não é o batismo sozinho que salva. Eu quero até deixar claro aqui que se alguém se batiza sem ter fé verdadeira em Jesus, ele apenas tomou um banho. Não é automático. É só eu batizar, então eu serei salvo, pastor. É necessário ter uma fé interior. É necessário acreditar de verdade em Jesus de todo o coração. Atos no capítulo 8, tem uma pergunta e uma resposta clara a respeito do batismo. Atos 8, 36. E talvez você que já é batizado pergunte, mas por que eu tenho que ouvir sobre batismo novamente? Daqui a pouco você vai entender. E como é gostoso a gente relembrar do dia do nosso batismo, como era a nossa vida antes de conhecer Jesus, e como é a nossa vida depois de conhecer Jesus. Quem se lembra do dia que você batizou? Eu me lembro do dia, eu me lembro das circunstâncias em que eu fui batizado, como eu era antes, como eu me sentia depois do batismo. Eu fui batizado dia 1º de outubro de 1989. Tem muitas pessoas aqui que não eram nem nascidos em 89 ainda. Quem não era nem nascido em 89? Olha aí que galera jovem. Fui batizado dia 1º de outubro de 89. Haviam 2 ou 3 represas ali onde hoje é o bairro Duas Vendas. Fui batizado lá. E eu me lembro que antes de conhecer Jesus, antes de ser batizado, a minha vida era uma perdição. Eu era perdido. Não tinha paz. Não tinha alegria. Não tinha realização interior. Aparentemente, externamente tinha tudo, mas aqui dentro não tinha nada, não tinha paz, faltava tudo. Essa semana eu encontrei um jovem rico,
e muito educado, e uma pessoa de muitas propriedades, e ele começou a contar um pouco da sua vida para mim, e começou a dizer que toma remédio antidepressivo, que não tem paz, e eu contei o meu testemunho para ele e disse: olha, o que está faltando na sua vida é Jesus, porque há um vazio dentro do ser humano, que só Deus pode preencher. Nada deste mundo, os prazeres não preenchem, o dinheiro, a riqueza, a fama, a glória deste mundo não preenche o buraco, o vazio que há no ser humano. Só Jesus pode preencher. E eu me lembro que eu tinha tudo que o mundo podia oferecer, mas quando eu chegava no meu quarto e deitava, colocava a minha cama no travesseiro, apagava a luz, era um vazio enorme. A minha vida não tinha sentido. Mas quando eu conheci o verdadeiro sentido da vida, quando eu conheci aquele que é a própria vida, que é Jesus Cristo, esse vazio foi preenchido por Deus, e hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. É a alegria de Deus. O mundo, eles precisam de alguma coisa para gerar alegria. O mundo, eles precisam de algo que é aquilo que traz alegria. Tem gente que se ele pensa que a bebida é o que dá alegria para ele. Quantas pessoas? E eles chegam até a dizer assim: olha, a pessoa bebe, eu bebo para ficar alegre, para ficar feliz. Aí esquece das mágoas. Esquece do Palmeiras, que tem tudo para ganhar e não ganha. Esquece do São Paulo. Então a pessoa bebe para ficar feliz. Nós não bebemos, não é porque não pode beber, a religião não permite. Não, eu não bebo porque a minha alegria não depende de um copo ou de uma garrafa, de nenhuma bebida. A minha alegria depende da presença gloriosa do Espírito Santo. Não é porque a religião não permite, o pastor não vai deixar. Nós temos uma alegria maior, nós temos uma alegria aqui dentro, que é Jesus Cristo, irmãos. Não é essa história de a religião não permite, a religião não deixa você ser feliz. Irmãos, Deus, Ele nos oferece uma alegria superior à que o mundo tem. Se a nossa alegria fosse igual à do mundo, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas sabe quem é a nossa alegria, a minha alegria, a sua? Não é o prazer do pecado. O prazer do pecado, que eu já experimentei muito no meu passado, é um prazer passageiro. Acaba logo e depois fica aquele remorso, aquela culpa, aquela dor. Por que eu estou fazendo isso? O prazer da bebida é passageiro, e depois precisa de novo, e se torna dependente daquilo, e não tem alegria sem aquilo. Sabe qual é a alegria do cristão? É permanente, é aqui dentro, é o Espírito Santo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, e gozo no Espírito Santo, que habita em nós, e nos move com esta alegria sobrenatural. Então a salvação em Jesus, ela depende da nossa fé interior. Olha a pergunta e a resposta de Atos capítulo 2, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, Atos 8, 36, é isso que eu falei? Atos 8, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água, o que me impede de ser batizado? Observe a pergunta daquele homem, que havia acabado de ouvir falar de Jesus. Filipe falou de Jesus para ele naquela hora, andando naquela estrada,
de Jerusalém para Gaza. Filipe entrou com ele no carro, na carruagem. Era um homem rico, era o eunuco da rainha da Etiópia. E Filipe evangelizou ele, compartilhou o amor de Deus. Nós não precisamos ser um apóstolo Paulo, nem um apóstolo Pedro, para falar de Jesus para alguém, basta falar que Jesus nos ama. E Filipe falou de Jesus para aquele homem, e ele viu água, e no momento já disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Observe a resposta no versículo 37. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Se crer de todo o coração. É acreditar de todo o coração que Jesus morreu por nós numa cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e Ele é o único que pode perdoar os pecados que eu reconheço que tenho e sou pecador, e só Jesus pode me perdoar e me transformar e me tornar lavado, perdoado e restaurado pelo seu sangue. Crê de todo o coração. Por que de todo o coração? Porque tem que haver uma entrega total a Jesus. E quando a gente crê de todo o coração em Jesus, a gente não tem medo de romper com a tradição religiosa que nos impede de obedecer à Bíblia. Não estamos falando de religião. Muitas vezes uma tradição religiosa nos leva para longe de Deus, e não para perto de Jesus. Quando a religião não tem vida de Deus, essa religião se torna problemática para nós. Então, quando eu creio de todo o coração em Jesus, eu não tenho medo de romper com a tradição dos meus antepassados e dizer: eu creio em Jesus e eu quero ser batizado, como Ele mandou. Quando eu creio de todo o coração em Jesus, eu não tenho vergonha dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, que vão dizer assim: agora você vai para a igreja de crente, vai ser batizado, agora você vai ser careta, agora você vai ficar obedecendo pastor, vai ficar dando dízimo para a igreja, para pastor. Quando eu creio de todo o coração em Jesus, eu não tenho medo de assumir a minha fé em Jesus. Ele é o meu Senhor, não importa o que os outros vão dizer. É crer de todo o coração. Sabe o que falta para muitas pessoas hoje em dia? É uma entrega de todo o coração a Jesus. Jeremias 29:13, Deus disse pela boca do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração, não está dividido, não está um pé aqui e outro lá, não tem parte do coração na igreja e parte no mundo, é todo o coração de Jesus. Todo o coração é dele. Em Crônicas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração seja inteiramente dele. Os olhos de Deus estão passando por São José do Rio Preto, pelo bairro Jaguaré, onde há um culto nesta manhã. E os olhos de Deus estão procurando aqueles cujo coração não está dividido, mas o coração é inteiramente dele, é do Senhor, disposto a obedecê-lo, disposto a amar, disposto a seguir os passos de Jesus. Deus procura. Então você pode, disse Filipe, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio, a condição para o batismo é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que veio ao mundo, morreu por você, ressuscitou para te salvar. Só Ele perdoa os pecados dos quais você está arrependido e não quer mais viver no pecado, mas quer viver em Cristo. Então você pode ser batizado. Essa é a condição para o batismo. E nós precisamos dessa fé interior, esse arrependimento aqui dentro. Porque senão batismo é só um mergulho, é só um banho. Quando não há fé e arrependimento, o batismo é só um banho. Mas quando há fé e arrependimento, o batismo é muito mais do que um banho. E eu quero concluir voltando ao texto que nós lemos no início, Mateus 3, o batismo de Jesus, e dizer o que nós podemos esperar após o batismo. Pergunte para quem está aí do teu lado, o que esperar após o batismo? Algumas pessoas são tão pessimistas e negativas que elas até pregam o medo. Olha, se prepare, porque depois do batismo é prova. É prova, é luta. Irmãos, quem tem luta ou prova antes do batismo, depois do batismo, levante a mão. Quem teve? Antes de batizar tinha prova, depois de batizar também teve prova. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da nossa história aqui. Eu já contei na igreja que um dia um irmão, numa vigília, pediu: pastor, ore agora para que eu não tenha mais nenhum problema na vida. Eu falei: irmão, então o senhor quer que a gente ore para Deus levar o senhor para o céu agora? Ele olhou um pouquinho e pensou e disse: não, pastor, deixa os problemas então. Deixa os problemas. Fale para quem está aí do teu lado, deixa os problemas. Então, irmãos, o que esperar depois do batismo? Capítulo 3 de Mateus, versículo 16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Primeira coisa que eu creio que nós podemos esperar após o batismo é o céu aberto. Levante a sua mão e diga: céus abertos. Se você já leu nas Escrituras algumas passagens como Deuteronômio 28, 23, 2 de Crônicas 7, versículo 13, você vai ler a expressão do céu fechado, céu de bronze. Em Deuteronômio 28, Deus diz que eu fecharei o céu sobre vocês e ele se tornará cinza, se tornará um céu fechado. Quando há desobediência, quando há um desalinhamento com a vontade de Deus. Quando nós nos batizamos com arrependimento verdadeiro e fé no coração, fé em Jesus, nós estamos nos alinhando com a vontade de Deus. Nós estamos cumprindo a justiça de Deus, como Jesus disse para João Batista. Porque quando João Batista, que batizava todo mundo, viu agora Jesus chegando no Rio Jordão, para ser batizado por ele, e sabendo que Jesus não tinha pecados, não precisava de um banho para se purificar, João Batista rapidamente disse: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim? E Jesus respondeu: convém agora cumprir toda a justiça. Então Jesus foi batizado não para se purificar, porque ele já era puro e santo, mas Jesus foi batizado para cumprir a justiça de Deus, e para nos dar o exemplo. Então o batismo, ele nos tira de um caminho oposto ao caminho de Deus, de um caminho talvez até perto do caminho de Deus, para nos colocar no caminho de Deus, alinhados com a vontade eterna e perfeita do nosso Deus. E quando nós estamos alinhados com o céu se abre sobre a nossa vida. O que é o céu aberto sobre nós?
é um relacionamento direto com Deus, sem barreiras, sem impedimentos. É uma vida de oração que flui, você ora e Deus te responde, porque o céu não está fechado sobre a sua vida, o céu está aberto e as coisas acontecem. Então o alinhamento com a vontade de Deus faz o céu se abrir sobre nós. Assim que Jesus saiu da água, naquele momento o céu se abriu. Você que é batizado, quem é que já é batizado nas águas, levante a mão. É promessa de Deus, o céu aberto sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se você não está vivendo o céu aberto sobre a sua vida, alguma coisa está desalinhada com a vontade de Deus no seu viver. Examine-se a si mesmo. Veja onde você não está alinhado com o céu, com a vontade de Deus, com a igreja que é o corpo de Cristo. Corpo, igreja é corpo. Se eu digo eu estou alinhado com o céu, mas eu não estou alinhado com a igreja, é mentira. É mentira. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, quando a gente alinha, estamos alinhados com o céu, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer estabelecer na terra, o céu se abre sobre a nossa vida. E quem está vivendo o céu aberto, está vivendo as promessas de Deus, está tendo respostas de Deus na sua vida, semeia e colhe, ora e tem respostas, presencia milagres, as portas abertas. Deuteronômio 28 fala do céu fechado numa parte, mas do céu aberto na outra, dizendo: eu derramarei chuva sobre a sua terra, chuvas de bênçãos, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, diz o Senhor, eu te colocarei por cima e não por baixo. Você emprestará para muitas famílias e nações, mas não tomarás emprestado, porque a bênção de Deus estará sobre você. Será bendito na cidade, bendito no campo, benditos serão os teus filhos, benditas serão as crias dos teus animais. Tudo o que você fizer será bendito, será próspero, será abençoado pelo Senhor, porque os céus estarão abertos. Em Crônicas, quando Deus disse: se eu fechar o céu sobre vocês e não enviar chuva, e vocês estiverem vivendo a crise financeira, crise no casamento, crise espiritual, mas então, se vocês, o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, eu abrirei os céus sobre a sua vida. Céus abertos. Eu também espero após o batismo, e creio que quem batiza tem o direito à presença de Deus. Porque olha o que aconteceu com Jesus, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Jesus recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele. Quando você é batizado, está de acordo com a vontade de Deus, você tem direito à presença real de Deus na sua vida. O Espírito Santo em você. Não está mais sozinho, o Espírito Santo está com você, é presença 24 horas por dia, é presença 7 dias da semana, é presença gloriosa de Deus, é Ele quem guia você, é Ele quem está com você. Assim como aquela nuvem estava sobre o povo de Israel no deserto, e a coluna de fogo os guiando e esquentando nas noites frias do deserto, assim o Espírito Santo, Ele está sobre a tua vida, guiando você, esquentando você, dirigindo a tua vida, ardendo em você como um fogo no seu interior. Ele é Deus que habita em nós. Você tem direito à presença de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, após o batismo,
nós temos o direito a entender e a compreender de fato quem nós somos em Deus. Uma identidade revelada por Jesus. Quando Jesus foi batizado, uma voz dos céus, Mateus 3,17, olhem, então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Identidade revelada. Este é o meu filho amado. Nós cantamos agora há pouco e foi um mover de Deus. Abba, chamar Deus de pai. Abba em hebraico significa pai, papai. Você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, pastor? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Isso não é ideia minha, é da Bíblia. Mas todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, passa a ter o direito, é um privilégio, é um registro no cartório do céu. Você passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Você é filha de Deus. Este é o meu filho amado. Esta é minha filha amada. E aqui Deus traz cura para muita gente, porque uma das armas terríveis de Satanás é destruir a família, para que os filhos não tenham a proteção dos pais. Quantos filhos nunca ouviram da boca de seus pais: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Mas aqui nós ouvimos da boca do próprio Pai Celestial: você é meu filho amado, de quem me agrado. Da mesma forma que o Pai disse isso para Jesus quando ele estava na água do batismo, Deus envolve o nosso coração e nos recebe como filhos e declara em alto e bom som, lá no nosso coração: você é meu filho amado, você é minha filha amada, de quem eu me agrado. É filho de Deus. Identidade. Ser filho de Deus, não há nada mais importante do que isso. Aí algumas pessoas preferem ficar com a continuação, no capítulo 4 de Mateus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, então depois do batismo vai vir a tentação, cuidado que o diabo vai vir contra você. Quero dizer apenas algumas coisas sobre isso. Tentação e dificuldade a gente sempre teve e sempre vai ter. Quanto maior a tentação e as lutas que você estiver enfrentando ou for enfrentar, maior é a obra que Deus quer fazer na sua vida. E maior é a sua estrutura para suportar, porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados ou provados mais do que nós podemos suportar. Quem tem que enfrentar provações duras é porque tem uma estrutura forte o suficiente para aguentar. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e não nos deixa ser tentados mais do que podemos aguentar. Então aguenta firme o que você está passando, porque Deus está contigo e a tua estrutura é de Deus, não é uma estrutura de Maria mole. Você é forte no Senhor. E outra coisa, Jesus enfrentou 3 tentações de Satanás aqui. Na primeira o diabo disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ele tinha acabado de ouvir do Pai: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem ouve de Deus e sabe quem é em Deus, essa tentação não vai atingir. Deus preparou Jesus lá na água do batismo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí lá vem o diabo: se tu és o filho de Deus, eu não tenho dúvida, Satanás, sai para lá, eu não tenho que te provar nada, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia!
Se tu és amado por Deus, se Deus te amasse, isso não ia acontecer. Se Deus estivesse com você, Ele não ia deixar você passar por isso. Mentira, Satanás. Deus está comigo, sim. Ele é o meu Pai e eu sou o seu filho. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aí lá vem o diabo com a segunda tentação. Se tu és o filho de Deus, a segunda, os teus anjos vão te guardar, Ele dará ordens aos seus anjos, para que não tropecem em nenhuma pedra, então atira-te daqui abaixo, se tu és o filho de Deus. Os anjos vão te guardar, os anjos estarão com você. Quem já sentiu o Espírito Santo descendo como pomba sobre a sua vida, e está com o Espírito Santo todo dia, toda hora, não está pensando que precisa um anjo para guardar. Quem tem o Espírito Santo, tem aquele que é maior do que os anjos, o próprio Deus habita em você. Satanás, eu não preciso provar o meu Deus ou esperar anjos me socorrer, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Aleluia! Fica de pé, igreja, enquanto o louvor se prepara. A última tentação de Satanás contra Jesus, colocou ele num alto monte. Olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo eu te darei. Está vendo, Jesus, os reinos desse mundo? Está vendo, olha lá, toda a riqueza desse mundo eu te darei. Se você prostrado me adorar, Jesus. Irmãos, quem já está vivendo com o céu aberto, não precisa esperar nada de Satanás, não necessita de algo que o diabo oferece. Quem já está vendo os céus abertos, não está preocupado com os reinos deste mundo, porque maior e mais importante é o reino lá dos céus, do que os reinos deste mundo. O reino dos céus é maior. Os céus estão abertos. Então, em Deus nós somos preparados para qualquer situação. Jesus só foi tentado porque Ele estava preparado para aguentar. E Deus quer envolver você com essa glória, de tal maneira que você viva debaixo do céu aberto, que você viva constantemente com a presença do Espírito Santo na tua vida, que você viva essa nova identidade em Cristo Jesus. Então levante as suas mãos, eu quero orar por você.